Fala pessoal, beleza? Vamos dar continuidade a essa série, né, do Evangelho da Riqueza de Andrew Carnegie. Essa seria já a ideia, basicamente, a ideia número 3, né, a parte 4 do Evangelho da Riqueza, o quarto vídeo, né, da série. Se você não viu os vídeos anteriores, vai dar uma olhada lá para poder entender esse vídeo aqui. Mas basicamente, nesse vídeo a gente vai falar da ideia número 3, que é a distribuição de riqueza, que o Andrew Carnegie, né, ele compartilhou no sua obra aí, o Evangelho da Riqueza, tá ok? Quem foi o Andrew Carnegie? Se você não viu o vídeo anterior, vai dar uma olhada, mas vou dar um resumo para vocês. Andrew Carnegie foi um magnata da indústria do aço, né, de siderúrgica nos Estados Unidos no século XIX. Ele começou do zero, ele era muito pobre, imigrante da Escócia, o pai dele tinha morrido, foi criado pela mãe, basicamente sozinha, e com os irmãos dele. E apesar de todas essas dificuldades, ele, sem ter terminado o colégio, não teve a educação básica concluída, muito menos a universidade, mas ele não era um ignorante, ele lia muito, ele se informava muito. Ele foi um dos grandes filântropos da história do mundo, né? É considerado o primeiro. Ele fundou muitas universidades sem ter ido a uma universidade. Ele criou muitas bibliotecas para que os jovens pudessem estudar, né? Porque a gente sabe que para poder ter conhecimento a gente tem que ler, tá ok? Então compartilhe esse vídeo aqui, dá like, compartilhe com seus amigos, companheiros, com aquela turma que você quer que cresça também, com todo mundo aí, seu entorno familiar, para você poder ter mais conhecimento, tá ok? Então, na ideia número 3 sobre a distribuição da riqueza, no capítulo 3, né, da obra do Evangelho da Riqueza do Andrew Carnegie, né, ele fala que, embora o modelo capitalista ofereça oportunidades excepcionais para quase todos os membros da sociedade, né, o caso dele, ele começou do zero, chegou muito pobre nos Estados Unidos e prosperou, e ele chegou a ser o homem mais rico do mundo na época dele, né, e é considerado até hoje o terceiro mais rico da história. Ele acumulou 400 bilhões de dólares, né, em riqueza, que é praticamente 3 vezes a riqueza do Elon Musk atualmente, né? E quase, praticamente, é a totalidade da riqueza dos 10 homens mais ricos na atualidade. Apesar de tudo isso, né, desses benefícios que o capitalismo dá, né, segundo o Andrew Carnegie, apenas alguns poucos privilegiados têm a sorte suficiente de possuir os meios para acumular riqueza. Ou seja, a riqueza tende a se concentrar, o que a gente já falou já lá na primeira parte, na introdução. Em muito excede o necessário para manter uma condição de vida folgada. Ou seja, vai ter gente que vai ter muito mais do que o necessário para viver uma vida muito folgada, tá ok? Esses indivíduos têm apenas 3 opções viáveis para a distribuição do seu excedente de riqueza, ou seja, segundo Andrew Carnegie, eles tinham, essas pessoas, elas têm o dever moral, né? No caso de distribuir a riqueza, e eles têm 3 opções. A primeira opção, eles podem deixar a herança para seus familiares, né? Para sua família, que é o que muita gente faz. A outra opção é que eles podem financiar projetos e instituições póstumas que beneficiam o público, né? Ou seja, depois de morrer, ele deixa lá um testamento que parte da riqueza, ou a totalidade da riqueza, vai para tal organismo, né? Inclusive hoje em dia tem a lei de que se você, alguns países, né, se você, Estados Unidos, por exemplo, se você não deixar um testamento, a riqueza, todos os seus bens, vai para o governo e o governo usa no seu orçamento, tá ok? E a terceira forma que o Andrew Carnegie acreditava que eles podiam distribuir os seus recursos durante a sua vida, não precisa esperar morrer, né? Você pode se tornar um filantropo, né? Ele acreditava nisso, né? Ele falava disso. Então, por que é importante entender isso? A gente não sabe a roda da vida, o que pode acontecer. Amanhã você pode ser essa pessoa, você precisa entender isso aí. Tomara que seja, né? Assim mesmo. E que você tenha consciência disso. E seja uma pessoa que contribui para os outros, né? Inclusive compartilhando esse vídeo, dando like e se inscrevendo nesse canal, porque ajuda demais a gente que faz esse vídeo aqui, que dá trabalho. Eu poderia muito bem fazer essa leitura para mim mesmo, mas eu decidi compartilhar conhecimento com vocês, tá ok? Seja generoso assim como eu estou sendo generoso com vocês. Então, o Andrew Carnegie ele falava o seguinte, isso aqui é uma frase textual, né? O que ele mesmo disse, que é a seguinte, ele falava que o preço que a sociedade paga pela lei da concorrência, né, que a gente falou já no vídeo anterior, né? Se você não viu, vai dar uma olhada lá.
Assim como o preço que paga por comodidades e luxos baratos, né, coisas aí do dia a dia, né, uma camisa melhor, perfume e tal, também é alto, né? Ou seja, mas as vantagens dessa lei também são maiores do que o seu custo, ou seja, tudo tem um pró e um contra, né? Então ele argumenta que a concentração de renda e a geração de riqueza que termina na mão de poucos tende a gerar um aumento da produtividade a longo prazo e faz com que a vida cada vez seja melhor. Isso aí é uma lei do capitalismo, acaba acontecendo isso aí, né? Porque tende à competição. E é interessante que as pessoas mais abastadas distribuem essa riqueza. O Warren Buffett, por exemplo, eu já falei isso aí no primeiro vídeo, na parte 1, ele acredita que os recursos mais ricos, das fortunas maiores, tem que ser pagar um imposto de renda progressivo maior. E esse recurso tem que ser usado na distribuição de renda direta da parte baixa da pirâmide. E como o Andrew Carnegie também afirmava, que isso aí tinha que ser feito de maneira ordenada, tá ok? Que não de qualquer maneira. Tinha que ser de acordo com os resultados e sempre exigindo alguma coisa em troca das pessoas, né? No caso, por exemplo, Bolsa Família e tudo mais, ele não é uma ideia boa, não é uma ideia ruim, esses planos sociais. O ruim é quando não é exigido nada em troca. E quando essa pessoa recebe alguma coisa sem gerar nenhum tipo de benefício para a sociedade, para o entorno dela ali, tá ok? Então, é preciso que haja essas ajudas sociais, porque senão acaba acontecendo uma concentração de renda, como na guerra aconteceu antes da Revolução Francesa ou antes da Revolução Russa, né, da formação da União Soviética. O que aconteceu? Uma grande concentração de renda, porque essa é a natureza do capitalismo, segundo o Andrew Carnegie, e como não houve uma redistribuição na parte baixa da pirâmide, evidentemente, exigindo das pessoas certos resultados, ó, se você fizer isso e tal, tal, você vai receber tanto. Você precisa gerar essas oportunidades para as pessoas que estão na parte baixa e estimular que eles busquem conhecimento, busquem é, aprender cada vez mais, tá ok? Então a história demonstra que os herdeiros muitas vezes são maus administradores. Essa que é a verdade. Por quê? Porque não tiveram nenhum mérito por isso, né? A maioria, no caso nos Estados Unidos, mais de 80% das pessoas milionárias atualmente, eles são milionários de primeira viagem, ou seja, é, não são herdeiros, né? Então, o que isso demonstra? Demonstra que muitas vezes os herdeiros não administram bem as suas riquezas, né? E para um caso, por exemplo, da nobreza europeia, lá na época do Andrew Carnegie, ele comenta isso, né? A nobreza europeia, ela estava muito preocupada em manter vivo o nome da família, né? Que era típico, por exemplo, legal o patrimônio ao primogênito. Então eles não distribuíam entre todos, eles davam para uma pessoa. E essa pessoa, que geralmente era o primogênito e ele era preparado para gerir e administrar o patrimônio, né? Embora o desperdício e a vida frívola garantissem a sua autodestruição econômica, ou seja, isso aí terminava sendo uma coisa ruim. Quando você deixa muita comodidade para os seus filhos, seus descendentes, vai terminar mal. Isso aí, com certeza. Você tem que deixar para eles responsabilidades e metas, objetivos, e eles têm que alcançar. Se eles alcançam isso, eles têm. E não dá por dar, entendeu? Uma forma de você deixar a herança, então, é você botando condicionantes. Se você fizer isso, tal. Se você fizer aquilo, tanto. Tá ok? Então, diante dessa conduta irresponsável, né, por parte dos descendentes, surge a questão fundamental de se os pais devem ou não deixar algum tipo de patrimônio para os seus filhos. Surgiu essa ideia lá já naquela época, né, em primeiro lugar. E uma grande fortuna pode pesar muito sobre os ombros daqueles que não estão preparados para lidar, né, com receitas inesperadas, né? Pessoa que não lidava com muito capital e de repente ganha na Mega Sena. O que que acontece? A pessoa, em pouco tempo, ela perde tudo, porque ela não fez por merecer aquilo ali. E ela não está preparada para gerir aquele capital. Muitas vezes ela está mal orientada, rodeada de pessoas que também não ajudam muito, né? Isso aí vai acontecer também com os herdeiros. Então, que não seja você que está me escutando esse vídeo. Talvez no futuro você vai, Deus ajude, você vai deixar aí um patrimônio para seu filho, seu neto, que seja condicional, não dê por dar, que seja condicional. Você coloque algumas cláusulas aí, ó, você tem que cumprir isso, 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 que sejam coisas que sejam
alcançáveis também, né? E que sejam coisas, obviamente, que livrem essa pessoa de circunstâncias negativas, tá ok? Que a pessoa não tenha vícios e tudo mais, sejam condições para ela poder alcançar certo nível de riqueza. E ela tem que demonstrar isso e tudo mais. Claro que ninguém sugere que os pais devam deixar de dar alguma coisa para os seus filhos na vida e dar para os seus filhos uma vida mísera e difícil, né? Isso aí ninguém vai fazer, né? Pelo menos um bom pai não vai fazer, né? Mas garantir um estilo de vida moderado para um filho é uma obrigação. Ele precisa, o descendente e as pessoas que estão na parte de baixo da pirâmide, elas precisam merecer ter alguma coisa e não ter tudo de graça. Mas elas precisam também ter um mínimo de garantia, uma base ali para onde começar. No entanto, existe uma possibilidade de preparar os filhos e os herdeiros, no caso, e a parte baixa da pirâmide para continuar com a tradição, né, de cada vez mais crescer. E isso é através da filantropia, ou seja, você ser generoso com as pessoas que estão à sua volta. Então, você tem que criar os seus filhos e todo mundo ao seu redor com um senso de responsabilidade e dar a educação apropriada para essas pessoas entenderem que é preciso ajudar o próximo para que você possa ser ajudado. Se todo mundo ao seu redor está passando necessidade, provavelmente logo você vai passar necessidade também. Tá ok? A gente é alguma forma a média das pessoas que estão ao redor da gente. Então a ideia é que você possa elevar não só a riqueza, mas também o conhecimento e as capacidades das pessoas que estão ao seu redor. Tá ok? O Andrew Carnegie tinha uma frase que ele mesmo disse, é literal, que essa, a essa lei, né, devemos nosso maravilhoso desenvolvimento material. Ou seja, se você não se esforçar, não vai ter prêmio, tá ok? E você precisa deixar isso também claro para as pessoas ao seu redor e para você mesmo. Isso é o que o Andrew Carnegie entendia. Todo dia você tem que acordar que nada está garantido e que você tem que se esforçar. E as pessoas que estão ao seu redor, elas têm que entender isso. Que não existe direito básico, né? É uma coisa, uma criação social. Né? Na prática, nas leis naturais não existe isso. Se a gente não plantar, não colhe. Essa que é a verdade. E em segundo lugar, os indivíduos que escolhem simplesmente deixar suas fortunas disponíveis, né? Isso que o Andrew Carnegie falava, né? Se você tinha um patrimônio disponível para consumo público, renúncia à possibilidade de canalizar seus esforços e filantropia, ou seja, você dá para os outros assim, não é muito inteligente, a verdade. Enquanto ainda estão vivos, né? Tem gente que prefere deixar isso aí para a posteridade. Não, quando eu morrer eu vou deixar e meus filhos vão fazer. Não, em vida você já tem que ir já condicionando os herdeiros, no caso, né? E um país, um governante, se algum, muitos dos que estão me escutando vão chegar às vezes nessa posição de poder decidir o futuro de uma cidade, de um país, talvez, né? Com cargos públicos, eles precisam entender isso também, tá ok? Então, essa é uma maneira, infelizmente, né, em muitos desses casos, aqueles que ficaram responsáveis por utilizar a riqueza, eles, em última análise, né, o dinheiro, né, o caso que foi beneficiado para, para a comunidade, não foi feito da melhor maneira possível. Entendeu? Então não confie que outros vão fazer melhor que você. É você que ganhou e é você que tem que dar um destino para esses bens, tá ok? Outra frase que o Andrew Carnegie falava é que a própria civilização depende do caráter sagrado da propriedade. Ou seja, a ideia de propriedade é muito importante. O direito do trabalhador a ter os seus aí R$ 100, R$ 1.000 na conta, na poupança do banco, é também um direito legal do milionário, de ter os seus milhões. Assim, aquele que merece, de acordo com o seu esforço e o seu trabalho, né? Cada um vai ter a recompensa e é bom que seja assim, para que seja justo, tá ok? Então, cobrar maiores impostos. Isso aqui é uma ideia que o Andrew Carnegie tinha, né? Que hoje em dia está meio em desuso. O Warren Buffett, por exemplo, falava que cobrar maiores impostos sobre heranças é um método. Isso aqui é uma ideia, na verdade, atual. Perdão. Que o Warren Buffett também compartilha. Né? Que ele fala o seguinte: que cobrar maiores impostos sobre heranças, né? No caso
das grandes fortunas é um método muito eficaz para dissuadir os milionários de acumular riqueza e fazer com que eles queiram compartilhar sua riqueza já em vida, né? Tenham iniciativa de distribuir seus bens, em vez de esperar que alguém mais faça isso depois da morte, né? Geralmente um político. Não vai sair coisa boa disso, né? Nunca foi e não vai ser agora, né? Então, aqueles que acumulam riqueza, mas optam por não administrá-la em benefício da comunidade já em vida, né? E deixam lá um testamento para o filho, para o neto, ou até mesmo para a sociedade, para o governo, de certa maneira eles não são pessoas dignas de admiração, porque eles só se concentraram em ganhar, mas não administrar onde vai ser usado. De fato, não se pode deixar de sentir que essas pessoas deixam o seu dinheiro apenas para levar para o túmulo, que não é uma opção, né? Então, tem gente que pensa, que dá a entender, né? Quando só junta e não compartilha em vida, dá a entender que pensa que vai levar para outra vida, né? Aquilo ali. E, infelizmente, isso aí não acontece e acaba geralmente em mãos equivocadas que não tira o proveito adequado, né? E essa mesma pessoa poderia ter sido a pessoa que compartilha de uma melhor maneira, de uma maneira mais justa, porque ela mesma sabe como ganhar, tá ok? Então essa foi a quarta parte do nosso vídeo, a ideia número 3, que trata da distribuição da riqueza, algumas ideias que um resumo do capítulo, né, do Andrew Carnegie, tá ok? No próximo capítulo a gente vai falar sobre o benefício, para o benefício da sociedade, segundo o Andrew Carnegie, da riqueza, né, do Evangelho da Riqueza. Seria a quinta parte do vídeo, tá ok? Dá um like aí no vídeo se você gostou do conteúdo, compartilha, comenta e seja generoso com o conhecimento. O conhecimento é uma das formas de riqueza que você não divide, você multiplica quando você compartilha. Então seja generoso, assim como eu estou sendo generoso com vocês, tá ok? Dá um like aí, ajuda a gente a crescer, a chegar a mais pessoas. Muito obrigado. O YouTube entende que quando você dá like, comenta e compartilha, é porque a gente está fazendo um bom trabalho, tá ok? Espero que tenha agradado vocês, que tenha contribuído também em enriquecimento de conhecimento para vocês. Então, compartilhando esses vídeos aqui dão trabalho e a gente espera que você possa compartilhar com outras pessoas também, para que a gente possa se beneficiar também, assim como você se beneficia. Para que a gente possa fazer mais e mais vídeos como esse, tá ok? Muito obrigado aí para você por ter assistido. E vá lá, assista os vídeos anteriores se você quiser saber mais. Esse vídeo aqui, ele tem uma linha sucessória com os outros vídeos anteriores. Falou, pessoal? Obrigado por tudo.